Começando agora o programa Carly Me Ajuda, com Edson Carli. Rádio Cloud Coaching. Olá, seja muito bem-vindo. Esse aqui é o Carly Me Ajuda. Carly Me Ajuda, aquele programa feito que é para você aqui na nossa querida Rádio Cloud Coaching. Que bom ter você aqui comigo. A sua audiência sempre é muito boa. Eu adoro conversar com você, explicar para você ideias aqui, responder perguntas, como a pergunta do Felipe hoje, que o Felipe que é um vendedor, e vendedor precisa muito de inteligência do comportamento. O Felipe, ele mandou um e-mail para edson@inteligenciacomportamental.com, edson@inteligenciacomportamental.com, aquele e-mail para você colocar, você não gosta de e-mail? Tá bom, não faz que nem o Felipe, não. Entra lá nas mídias sociais, em todas. Nós estamos no Instagram, nós estamos no LinkedIn, nós estamos no YouTube. Deixa lá seu comentário que eu volto aqui pro Carly Me Ajuda e conto para você o que está acontecendo. Bom, voltando ao caso do Felipe, o Felipe diz o seguinte: eu sou um vendedor desses que visita pessoas para fazer demonstração de produtos, etc. E tentar fechar minha venda ali, fazer o meu negócio. O que acontece? São muitos iguais a mim, então assim, o tempo que o cliente tem para me atender é pequeno. Normalmente demora 60, 70 dias para fechar uma agenda para visitar, e quando chega são 30 minutinhos que o cara me dá, ou a mulher me dá de espaço, e nesse momento dificilmente ele presta atenção em mim. São 30 minutos que eu estou ali fazendo meu esforço, e não é raro ele atender telefone, ver mensagem no celular, etc. Pergunta: como que eu posso usar a inteligência comportamental a meu favor? Bom, Felipe, vamos lá. Esse seu problema é o problema de a maioria dos profissionais de vendas. E vamos começar acertando a questão da própria identidade do processo, né, Felipe? Vamos parar de pensar, de se ver como um vendedor. Isso. Já que tem muito vendedor no mercado, já que tem muita gente indo lá só para encher a paciência do coitado do comprador e para oferecer produto, quem sabe isso não tenha que acontecer um pouquinho antes. Vamos começar a pensar no nosso planejamento. E isso é comportamento. Então, o primeiro modelo de comportamento que nós precisamos pensar é nesse processo de como que a gente elabora a nossa visita. Compreensível que precisa fazer a visita, que precisa ter volume, etc, etc. Mas um bom planejamento pode te ajudar aqui. E aqui nós estamos falando de um comportamento bem interessante. Vamos analisar o que esse cara precisa. Tudo bem, muita gente vai lá oferecer coisas para ele, mas quantos realmente sabem aquilo que ele precisa? Então o comportamento de respeitar o tempo do outro é um comportamento importante. Chegue sempre com algo que faça sentido. Ao invés de marcar a visita, olha, eu quero marcar... Não sei se você faz isso, Felipe, mas se você estiver fazendo, para de fazer. Marcar uma visita para apresentar nosso portfólio, ninguém tem tempo para ouvir teu portfólio, ninguém está nem aí com os seus problemas. Agora, se você analisar o seu cliente e dizer, olha, analisei, vi que a sua empresa atua desta maneira e você tem essa necessidade, ou empresas parecidas com a sua têm essa necessidade, e eu penso em apresentar para você a solução A, B e C. Isso pode ser um grande caminho. Então, o primeiro passo é valorizar o tempo da pessoa que está do outro lado. Esse é um comportamento importantíssimo. O segundo ponto que é interessante você analisar. As vendas, elas começam a acontecer muito antes. Quem é o Felipe? Felipe é um cara que vale a pena atender? Felipe é conhecido? Felipe tem uma imagem? Não basta você simplesmente chegar lá como um estranho. Esse mercado, os mercados normalmente, mercados profissionais, eles são muito pequenos. Por incrível que pareça, são muito pequenos, Felipe. E como está a sua exposição, Felipe? Você é uma pessoa conhecida? Você faz publicações? Você participa de congressos? Você entra em grupos de discussão da sua área de especialidade? O nome Felipe diz alguma coisa? Então, isso é importante. Quando você chegar para conversar com alguém, seja um futuro comprador, seja uma pessoa da sua área, seja um influenciador, seja um facilitador, é importante que tenha algo de valor para apresentar. Então, essas duas prévias são importantes. Antes de entrar na visita, antes de tentar o agendamento, entender o seu cliente, construir uma estratégia, uma abordagem e, principalmente, construir uma reputação. Essa reputação ajuda com que o seu nome seja conhecido. Bom, são dois passos que vêm antes. Tudo a ver com comportamento, com disciplina, com processo. Felipe pode até dizer, e você que está me ouvindo agora aqui na querida Rádio Cloud Coach, você pode dizer,
Isso dá um trabalho enorme. Sim, dá um trabalho gigantesco. Mas é por isso que existem poucos que têm muito resultado e muita gente que não tem resultado. Se você quiser resultado, vai precisar trabalhar, vai precisar ir atrás, vai precisar estudar, vai precisar pesquisar. Bom, fez a prévia, tá tudo em ordem. Chegou o dia da visita. Como que o Felipe se porta? Comportamento é importante. Você é pontual, Felipe? Essa coisa é importante. Ninguém tolera atraso. E pontual não significa chegar na hora. Pontual é chegar no endereço que você precisa estar com 20 minutos de antecedência. Sabe por quê, Felipe? Existe cadastro, existe estacionamento, existe o desembarque, existe a aprovação para você entrar na empresa. Tem um monte de coisa. E é muito legal a pessoa ouvir assim, ó, fulano já chegou, ele está te esperando. Porque isso cria um sinal de respeito. O comportamento do outro é reflexo do seu comportamento. Você cita na sua mensagem, Felipe, que a pessoa atende telefone, responde mensagem, ou seja, ela não está respeitando aquele tempo que foi combinado. Agora, se você chegou antes, se você se preparou, se você mostrou, se você olhou no olho, isso é importante. Vamos direto ao que tem que fazer aqui. Então, criar uma aura de respeito, isso é bacana, isso funciona bem. Outro comportamento muito comum em latinos, que ultimamente não cabe mais, e eu não sei se você faz, mas fica a dica aqui para não fazer, é o tal do quebra-gelo. Isso lá, década de 80, década de 90, se falava muito que as reuniões precisavam de um quebra-gelo. A gente precisava entrar para descontrair. Hoje em dia ninguém tem mais tempo para absolutamente nada. Então a história do quebra-gelo, que é diferente da educação sempre precisa ter, cumprimentar, perguntar, tá tudo bem, como vão as coisas, etc. Isso é importante. Agora, não vamos gastar tempo com quebra-gelo. A pessoa te deu meia hora, vamos fazer com que essa meia hora seja produtiva para ambos. Isso é muito importante. Então, vamos dimensionar para que isso trabalhe. Então, ó, primeiro, uma boa preparação. Segundo, ética, chegar no horário, ir direto ao assunto, trazer o ponto, respeitar. E um comportamento importante. A inteligência, Felipe, e aqui eu estou falando com o Felipe diretamente para todo mundo que está me ouvindo, um dos primeiros sinais de inteligência é a dúvida. Pessoas inteligentes têm dúvidas. As que não são tão inteligentes assim estão cheios de certeza. Então, quando você chega, ao invés de chegar, olha, eu estou apresentando para você a melhor solução, etc, 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 que tal você chegar com algumas dúvidas? Olha, eu estudei o seu caso, vi algumas situações que podem ser parecidas, queria validar com você esse tema aqui. Ele é importante para você? Se ele não for, qual é o tema que hoje mais tira o seu sono? O que você gostaria que a gente conversasse? Esse ponto é importante. Respeitar o tempo do outro. E falar com todas as letras. Sei que seu tempo é importante. E se o seu tempo é importante, eu quero respeitá-lo. Me diga, qual é a sua maior necessidade? Percebe que são comportamentos fundamentais? E por fim, Felipe, para a gente fechar o pacote aqui de comportamentos que são importantes, ninguém, absolutamente ninguém, despreza uma pessoa de valor. Então, pense em qual é o valor que você está levando. Você não está indo para a reunião para resolver o seu problema de venda. Você está indo para resolver o problema do seu cliente e a partir daí vendas vão nascer. Então ele está ali, ele já está estressado, ele está recebendo muita gente, ele está sem tempo, ele está com problema e não seja mais um levando coisas lá para dentro. Em suma, prepare-se bem. A grande questão é essa. Se você tiver uma boa imagem de mercado, ou seja, as pessoas sabem quem é o Felipe, isso é importante. No seu mundo, no seu nicho, você precisa ser conhecido. Se você tem um comportamento sereno, ético e profissional, isso aí ajuda bastante na hora de você compor. Se você tem um roteiro na hora de fazer a sua apresentação, se você olha bem, tudo vai funcionar adequadamente. Qual é a cereja do bolo aqui? Qual é a pitadinha? Observe. Observe porque o ambiente é soberano. Em inteligência do comportamento a gente fala muito isso. O ambiente é soberano. O que tem no ambiente desse cliente, mas principalmente o que não tem. Só para a gente fechar, eu fiz uma reunião uma vez, uma situação muito parecida. A gente estava vendendo um serviço aqui da Academia Brasileira de Inteligência Comportamental, que é onde eu trabalho. Estávamos fazendo uma reunião e eu observei a estante atrás da pessoa, era uma reunião virtual, a estante atrás da pessoa tinha 2 livros. Eu não vou citar o livro aqui porque ele vai saber quem é.
tinham 2 livros que são muito raros, uma coisa assim diferente. Aí eu olhei, vi o livro e fiz o comentário: nossa, você gosta do autor tal? Foi o suficiente para criar empatia, a gente conseguir quebrar esse bloqueio X. Então a observação é importante. Felipe, sugiro que você siga essas regras aqui, que você seja feliz e, na dúvida, já sabe, estamos por aqui. Só mandar tua mensagem para edson@inteligenciacomportamental.com que eu vou estar aqui para responder. Eu fico por aqui, um grande abraço e até uma próxima. Encerrando o programa, Carly Me Ajuda, com Edson Carli. Se ligue, o programa Carly Me Ajuda, com Edson Carli, sempre às terças-feiras às 14h, com reprise na quarta às 17 horas e na quinta às 9 horas da manhã, aqui na Rádio Cloud Coaching. Acesse nosso site radio.cloudcoaching.com.br e baixe nosso aplicativo.